Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Bianca. Sempre soube que minha família era uma fogueira acesa, e qualquer pequena faísca tinha o potencial de causar um incêndio. Cresci ouvindo comparações. Por que não pode ser mais como a Larissa? Minha mãe dizia, com um olhar de censura. Não importava que eu estivesse no topo da turma, com medalhas e prêmios acadêmicos, Larissa sempre teve o brilho que encantava. Ela era a estrela, e eu, a plateia. A diferença? Eu aprendi a construir minha luz, ela se acostumou a roubá-la de quem estivesse ao redor. Me casei com Fernando esperando que minha vida finalmente encontrasse equilíbrio. Ele parecia ser tudo o que eu precisava, um homem sensato, ambicioso, mas na medida certa, e que dizia querer construir uma vida ao meu lado. Nos primeiros anos, as coisas foram boas, ou pelo menos eu achava que eram. Mas, com o tempo, percebi que Fernando olhava para mim não como sua parceira, mas como um degrau. Ele tinha fome de algo que nunca conseguia saciar. Dinheiro? Poder? Eu ainda não sabia ao certo, mas sentia no ar que meu lugar na vida dele não era tão sólido quanto parecia. Foi no jantar na casa dos meus pais que tudo começou a sair dos trilhos. Larissa estava radiante, como sempre. Seus longos cabelos loiros perfeitamente arrumados, as unhas impecáveis, o sorriso tão ensaiado quanto uma campanha publicitária. Eu me sentei ao lado de Fernando na mesa, já me preparando para a maratona de autoglorificação da minha irmã. Não demorou muito. Você não vai acreditar no que está para acontecer. Ela anunciou, esticando cada palavra como se estivesse em um palco. Minha mãe foi a primeira a morder a isca. O que foi agora, Larissa? Não nos deixe curiosos. Ah, ainda não posso contar. Larissa respondeu, fazendo um charme irritante. Ela olhou diretamente para mim, aquele olhar que sempre tinha um tom de desafio, e completou, mas posso dizer que vai mudar muita coisa por aqui. É um contrato novo? Perguntei, tentando soar casual. Eu sabia que ela adorava ostentar os palcos sucessos como influenciadora digital. Alguma marca decidiu investir pesado? Ela riu, um som que soava falso para qualquer um que conhecesse bem Larissa. Bianca, querida, você acha mesmo que vou falar sobre trabalho hoje? Isso é muito maior. Fernando, que até então estava quieto ao meu lado, parecia intrigado demais. Ele tinha um olhar fixo em Larissa que eu não gostava nem um pouco. Ele não estava apenas ouvindo. Ele estava interessado. Isso tudo parece misterioso demais. Ele disse, com uma risada que era quase admirada. Dá pelo menos uma dica, Larissa. Você vai descobrir logo, Fernando. Ela respondeu, piscando para ele de um jeito que fez meu estômago revirar. Voltei a olhar para ele, esperando algum sinal de desconforto, mas Fernando continuava olhando para Larissa como se ela fosse a dona da mesa. Aquilo me incomodou mais do que deveria, mas decidi guardar minhas impressões para depois. Não era a hora de criar uma cena. O jantar prosseguiu, mas eu estava inquieta. Minha mãe fazia perguntas sobre a vida de Larissa, meu pai ouvia em silêncio, e Fernando parecia mais envolvido na conversa do que comigo. Quando finalmente nos despedimos e voltamos para casa, meu incômodo já tinha crescido tanto que transbordou. Fernando. Comecei assim que fechei a porta de casa. Você não achou o comportamento da Larissa estranho hoje? Ele olhou para mim com aquele sorriso que sempre usava para encerrar discussões. Estranho como, Bianca? Ela só estava sendo ela mesma. É exatamente isso que me incomoda. Respondi, cruzando os braços. Ela sempre age assim quando está tramando alguma coisa. Você está exagerando. Ele tirou os sapatos, sem nem ao menos me encarar. Larissa gosta de chamar atenção, é só isso. Não vejo motivo para você ficar tão incomodada. Você realmente acha normal ela falar sobre algo tão importante, mas não dizer o que é? E aquele jeito como ela olhava para você? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Ele parou por um momento, finalmente me encarando.
Qual é o problema com o jeito que ela me olhou, Bianca? Você está sendo paranoica? Paranoica? Mas sem humor, Fernando, eu conheço a Larissa. Ela não insinua coisas desse tipo sem motivo. E o fato de você não achar isso estranho me deixa desconfiada. Ele deu um suspiro longo, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Olha, Bianca, se você quer implicar com sua irmã, tudo bem. Mas me deixa fora disso, por favor. Aquela resposta foi como um soco no estômago. Eu não conseguia acreditar que ele estava minimizando o que claramente era um comportamento manipulador de Larissa. Mas não insisti. Fernando não era o tipo de pessoa que reagia bem a confrontos diretos. E, no fundo, eu sabia que tinha algo maior acontecendo. Fui dormir com a mente a mil. Algo dentro de mim dizia que aquela grande novidade de Larissa não era apenas mais uma de suas exibições vazias. Era algo que me afetaria diretamente, algo que mudaria o curso da minha vida. E, de algum jeito, Fernando estava no centro disso tudo. Os dias seguintes ao jantar na casa dos meus pais foram como caminhar sobre cacos de vidro. Algo estava errado, eu podia sentir. Fernando estava mais distante do que nunca. Ele evitava conversar comigo e, quando fazia, sua voz tinha aquele tom neutro que me fazia sentir como uma estranha na nossa própria casa. Era como se estivéssemos dividindo o mesmo espaço físico, mas nossas vidas já não se cruzavam mais. Uma noite, depois de um dia cansativo no escritório, decidi confrontá-lo novamente. Ele estava na sala, com um laptop no colo, e parecia distraído. A televisão estava ligada, mas claramente ele não prestava atenção. Fiquei observando por alguns segundos, sentindo o peso daquela distância que parecia aumentar cada vez mais. Fernando, precisamos conversar. Minha voz saiu firme, mas calma. Eu me sentei na poltrona à sua frente, cruzando as pernas e esperando por uma resposta. Ele fechou o laptop com um suspiro audível e olhou para mim, visivelmente contrariado. Sobre o que, Bianca? Sobre o que está acontecendo entre nós. Respirei fundo, tentando conter a frustração que borbulhava no fundo do meu peito. Você tem estado diferente, distante. Parece que está me evitando. Ele ficou em silêncio por um momento, passando a mão pelo cabelo, um gesto que ele sempre fazia quando estava nervoso. Não é nada disso, Bianca. Você está vendo coisas onde não tem. Não me venha com essa desculpa. Retruquei, sentindo minha paciência se esgotar. Eu não sou burra, Fernando. Sei que algo está acontecendo e sei que você não está sendo honesto comigo. Ele se levantou de repente, deixando o laptop de lado, e começou a andar pela sala. Bianca, às vezes você acha que tudo é sobre você? Já pensou que talvez eu esteja apenas tentando resolver coisas na minha cabeça? Que coisas? Você sequer me inclui nisso? Minha voz estava ficando mais alta, mas eu não conseguia me conter. Você está agindo como se eu fosse uma estranha? Isso tudo começou depois daquele jantar na casa dos meus pais. O que Larissa te disse? Porque, claramente, ela te disse algo. Fernando parou de andar e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era como se ele estivesse decidindo entre mentir ou me contar a verdade. Larissa não me disse nada demais. Ele respondeu, mas sua voz não tinha convicção. Você está sendo paranoica, Bianca? Aquela palavra novamente. Paranoica? A mesma palavra que ele usou antes. Fechei os olhos por um momento, tentando me acalmar. Se não é nada, então por que você está me tratando assim? Por que parece que você está esperando algo acontecer? Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar, o que só confirmou minhas suspeitas. Eu sabia que havia algo acontecendo, e não importava o quanto ele tentasse negar, a verdade viria à tona. Alguns dias depois, recebi minha resposta. Estava no meu escritório quando meu telefone vibrou com uma mensagem. Era de uma colega minha, Ana, que tinha amizade com Larissa e, ocasionalmente, me mantinha informada sobre os grandes feitos da minha irmã. A mensagem dizia: Bianca,
Você está sabendo disso? Larissa anda dizendo que vai herdar uma fortuna do avô de vocês. Ela comentou algo sobre 3 milhões de dólares. Achei que você devia saber. Por um momento, eu apenas encarei a tela, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. 3 milhões de dólares. Do meu avô? Larissa estava espalhando isso por aí como se fosse fato. Eu sabia que meu avô era um homem de posses, mas nunca imaginei que ele deixaria tanto dinheiro. Muito menos para Larissa. Guardei o telefone com as mãos trêmulas e me forcei a respirar fundo. Precisava entender o que estava acontecendo, então decidi ir direto à fonte. Liguei para o advogado da família, um homem sério e reservado que cuidava dos assuntos do meu avô desde que eu era criança. Senhor Dantas, é Bianca? Comecei, tentando soar casual. Eu soube de algo sobre o testamento do meu avô e queria confirmar algumas informações. Houve uma pausa do outro lado da linha. Claro, Bianca. O que você gostaria de saber? Meu avô deixou alguma herança para Larissa? Ouvi boatos sobre uma quantia significativa. Ele riu levemente, como se eu tivesse contado uma piada. Larissa? Não, Bianca. Seu avô foi muito claro no testamento. A herança vai integralmente para você, como primogênita. Sempre foi o desejo dele. Meus olhos se fecharam e eu soltei uma risada amarga. Então era isso. Larissa estava espalhando uma mentira sobre uma fortuna que nunca seria dela. E Fernando? Será que ele sabia disso? Ou será que estava tão cego pela ganância que acreditou no que Larissa dizia? Quando cheguei em casa naquela noite, Fernando já estava lá, sentado no sofá com um copo de uísque na mão. Ele me olhou com uma expressão que parecia carregada de culpa, mas não disse nada. Decidi que era hora de acabar com aquele jogo. Fernando. Comecei, parando no meio da sala. O que você sabe sobre o testamento do meu avô? Ele engoliu em seco, e eu vi sua mão apertar o copo de uísque. Por que você está perguntando isso? Porque soube que Larissa anda dizendo por aí que vai herdar 3 milhões de dólares. Respondi, cruzando os braços. E eu quero saber o que você tem a ver com isso. Ele hesitou, mas sua expressão endureceu. Se você já sabe, então por que está perguntando? Foi nesse momento que entendi tudo. Ele acreditava na mentira de Larissa. Ele realmente achava que minha irmã estava prestes a se tornar milionária. E pelo jeito como ele evitava me olhar nos olhos, eu soube que tinha algo mais. Fernando, você está com ela, não está? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de emoção. Ele finalmente me encarou, e o silêncio dele foi a única confirmação que eu precisava. Eu sabia que o que viria a seguir seria doloroso, mas também sabia que, dessa vez, eu não seria derrotada. Eles achavam que tinham vencido, mas mal sabiam que o jogo estava prestes a virar. Depois daquela noite, algo em mim mudou. Não era apenas a dor da traição de Fernando ou a raiva pela mentira de Larissa. Era um senso de clareza, uma certeza de que eu não poderia continuar sendo uma espectadora na minha própria vida. Eles haviam subestimado quem eu era. Eu, que sempre lidei com tudo de cabeça erguida, jamais permitiria que saísse impunes. A justiça seria feita e eu seria um instrumento disso. A primeira coisa que fiz foi ligar novamente para o Sr. Dantas, o advogado da família. Dessa vez, pedi uma cópia oficial do testamento do meu avô. Ele não questionou, apenas disse que providenciaria o documento imediatamente. Vai ser entregue em sua casa amanhã pela manhã, Bianca. Garantiu ele. Aquele papel seria minha arma, minha prova inegável. Eu precisava estar pronta. Naquela noite, Fernando não voltou para casa. Fiquei sozinha no silêncio da sala, observando o copo de uísque vazio que ele havia deixado. O silêncio parecia zombar de mim, como se cada detalhe da casa gritasse a verdade que eu não queria ouvir. Ele estava com Larissa. Ele havia escolhido minha irmã. Mas, em vez de chorar ou ceder à dor, comecei a planejar.
Eu sabia que Larissa estava mentindo sobre a herança para manipular Fernando e, provavelmente, para me provocar. Ela sempre gostou de me ver desconfortável, mas desta vez ela havia ido longe demais. Revisei mentalmente todas as possibilidades de como confrontá-los. Eu queria que fosse no momento certo, no lugar certo, e com cada palavra calculada para que eles não tivessem como escapar. Na manhã seguinte, o mensageiro do Sr. Dantas chegou com a cópia do testamento. Segurei aquele envelope nas mãos como se fosse um troféu. Ao abri-lo, vi exatamente o que ele havia dito. Eu, Bianca Alves, era a única herdeira de todos os bens do meu avô, incluindo a quantia de 3 milhões de dólares. Larissa não receberia um centavo. Nem uma vírgula mencionava o nome dela. Depois de confirmar tudo, fiz algo que nunca imaginei que faria. Liguei para Larissa. O telefone tocou algumas vezes antes de ela atender, com sua voz sempre exageradamente animada. Bianca, que surpresa ouvir de você. Precisamos conversar. Disse, indo direto ao ponto. Hoje à noite, na casa dos nossos pais. Ela hesitou por um momento, mas sua curiosidade não a deixaria recusar. Sobre o que seria? Sobre a herança do vovô. Respondi, deixando uma pausa suficiente para enxergar o interesse. Acho que há algumas coisas que você precisa saber. Do outro lado da linha, ouvi sua risada abafada. Claro, irmãzinha. Vejo você lá. Depois que desliguei, senti meu coração disparar. Não era medo, mas antecipação. Fernando também estaria lá. Eu sabia que ele nunca perderia a chance de se envolver em algo que acreditava ser lucrativo. O palco estava montado. Quando chegou a noite, fui para a casa dos meus pais com o testamento bem guardado em minha bolsa. Minha mãe e meu pai estavam no andar de cima, aparentemente alheios ao que estava prestes a acontecer. Na sala, Larissa estava sentada no sofá, impecavelmente vestida como sempre, com um sorriso de quem já se sentia vitoriosa. E, claro, Fernando estava ao lado dela. Só de vê-los juntos, senti uma mistura de raiva e desprezo. Mas mantive meu rosto impassível. Bianca? Larissa começou, com aquele tom falso de preocupação. Você parece cansada. Não estou cansada. Respondi, sentando-me em frente a eles. Estou aqui para esclarecer algumas coisas. Fernando olhou para mim, com aquela expressão defensiva que eu conhecia bem. Bianca, se isso é sobre o que você acha que está acontecendo... Eu não acho nada, Fernando. Eu sei. Interrompi, olhando diretamente para ele. Mas vamos deixar as acusações de lado por enquanto. Quero começar com você, Larissa. Me conta, como é essa história de herança que você anda espalhando por aí? Ela riu, fingindo inocência. Ah, você sabe como é, Bianca? As pessoas adoram aumentar as coisas. Eu só mencionei que o vovô era generoso comigo. Não é minha culpa se entenderam errado. Parece que entenderam muito errado. Retruquei, cruzando os braços. Porque você fez parecer que estava prestes a receber 3 milhões de dólares. O sorriso dela vacilou por um momento, mas logo voltou, mais forçado. Bianca, não precisamos transformar isso em um drama. O que importa é que o vovô queria que todos nós ficássemos bem, certo? Fernando, que até então estava em silêncio, interveio. Bianca, por que você está fazendo isso? Não pode simplesmente aceitar que algumas coisas mudam. Você não precisa disso, você já tem tanto. A audácia dele era impressionante. Ah, Fernando, disse, tirando o testamento da bolsa com calma. É exatamente por isso que estou aqui. Para mostrar que algumas coisas não mudam. Especialmente um documento assinado e registrado. Coloquei o papel sobre a mesa e observei enquanto os dois encaravam o documento. Larissa pegou primeiro e seu rosto passou de confiante para pálido em segundos. Isso não pode ser. Murmurou, folheando as páginas. Mas é. Respondi com frieza.
O vovô deixou tudo para mim, Larissa. Tudo. E você não recebe um centavo. Fernando se inclinou para olhar o papel, e sua expressão foi ainda pior. Era como se o mundo dele estivesse desabando ali mesmo. Ele se virou para Larissa, e pela primeira vez vi raiva nos olhos dele. Você mentiu para mim? Perguntou, a voz baixa e cortante. Eu pensei que... Larissa gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente. Vocês dois pensaram que poderiam me enganar. Continuei, minha voz cheia de firmeza. Mas vocês se enganaram. E agora a diversão acabou. Levantei-me, pegando o testamento de volta. Vocês achavam que poderiam me destruir, mas tudo o que fizeram foi me dar mais motivos para vencer. E adivinhem? Vocês não têm nada. Nem dinheiro, nem dignidade, nem no respeito. Deixei-os sentados ali, atordoados, enquanto eu saía da sala. A sensação de vitória era como um peso tirado dos meus ombros. Eles haviam jogado sujo, mas eu saí por cima. E isso era só o começo. Deixei a casa dos meus pais com o coração disparado, mas não de nervosismo. Era uma mistura de alívio e satisfação. Por anos, Larissa havia me tratado como um obstáculo em seu caminho, sempre tentando me diminuir para brilhar sozinha. E Fernando, bem, ele tinha acabado de provar que não passava de um oportunista. Agora, com a verdade exposta, eles estavam desarmados. Mas, para mim, a noite ainda não havia terminado. Cheguei em casa e sentei-me no sofá, olhando para o vazio. O silêncio me envolveu como uma espécie de conforto. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o controle da minha vida estava de volta às minhas mãos. Peguei meu telefone e vi várias mensagens de Larissa. Não abri nenhuma. Não precisava ouvir suas desculpas ou suas tentativas patéticas de justificar o injustificável. Enquanto refletia sobre tudo, ouvi a porta da frente se abrir. Era Fernando. Ele entrou hesitante, com uma expressão que misturava vergonha e desespero. Ele parecia menor, como se a confiança que sempre exibia tivesse se esvaído completamente. Bianca, podemos conversar. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Levantei-me, cruzando os braços. Eu não tenho muito a dizer, Fernando. Acho que os papéis falaram por mim hoje. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo, como fazia sempre que estava nervoso. Eu errei, tá bom. Fui um idiota. Deixei a ganância tomar conta de mim. Mas, por favor, me escuta. Não quero que terminemos assim. E amargamente, balançando a cabeça. Você não quer que terminemos assim porque percebeu que Larissa não tem nada. Se ela tivesse os 3 milhões, você estaria ao lado dela agora, não aqui tentando salvar sua pele. Não é isso, Bianca. Ele insistiu, aproximando-se alguns passos. Eu me deixei levar. Achei que estava fazendo a escolha certa para o futuro. Mas agora percebo que foi um erro. Eu não quero perder você. Você não me perdeu agora, Fernando. Você me perdeu no momento em que escolheu a ganância em vez do respeito. Minha voz era firme, mas meu coração estava acelerado. Apesar de tudo, ouvir sua tentativa de reconciliação ainda mexia comigo. Você se mostrou quem realmente é. E, sinceramente, me deu uma lição importante. Não posso me prender a alguém que só me vê como um trampolim. Ele ficou em silêncio, as palavras parecendo pesar na sala. Finalmente, ele sussurrou, eu te amo, Bianca. Essas palavras, ditas tantas vezes antes, agora pareciam vazias. Você não ama ninguém, Fernando. Você ama o que pode ganhar. E agora, você não tem nada aqui. Pode sair. Ele hesitou, mas viu que eu não cederia. Sem dizer mais nada, ele pegou sua jaqueta e foi embora. Quando a porta se fechou, senti um peso sair dos meus ombros. Aquele era o fim de Fernando na minha vida e, surpreendentemente, não havia dor. Apenas liberdade. No dia seguinte, recebi outra mensagem de Larissa.
Dessa vez, ela implorava por uma reunião. Decidi encontrá-la, não por ela, mas porque queria encerrar aquele ciclo de vez. Nos encontramos em um café discreto no centro da cidade. Ela já estava lá quando cheguei, com os olhos inchados como se tivesse chorado. Bianca? Começou ela assim que me sentei. Por favor, me deixe explicar. Eu cometi um erro. Um erro? Repeti, inclinando-me levemente para a frente. Larissa, você tentou arruinar minha vida. Você mentiu para Fernando, mentiu para todos, tudo por causa de uma ganância absurda. Você queria tudo que era meu. E agora quer me convencer que foi só um erro? Ela baixou a cabeça, brincando nervosamente com a xícara de café à sua frente. Eu estava com raiva. Sempre senti que o vovô te preferia, que você era a favorita dele. Quando soube da herança, foi como se todas as minhas inseguranças explodissem. Achei que merecia mais. Que você não precisava disso como eu. A verdade, Larissa, é que você nunca precisou competir comigo. Você criou essa competição na sua cabeça. O vovô deixou o que deixou para mim porque ele sabia quem você era. E o que você fez agora só provou que ele estava certo. Ela começou a chorar, mas eu não senti pena. Aquela era a consequência das escolhas dela, e finalmente, ela estava enfrentando a realidade. Eu a deixei falar, mas não mudei minha postura. Você pode me perdoar? Ela perguntou, sua voz quebrada. Eu respirei fundo. Larissa, eu posso até perdoar um dia, mas isso não significa que vou esquecer. Não significa que vou permitir que você continue me manipulando. Você escolheu me trair e agora vai viver com isso. Levantei-me antes que ela pudesse responder, deixando-a sentada no café, sozinha. Meu perdão não era algo que ela ganharia tão fácil. Isso ela teria que conquistar, se é que seria possível. Naquela noite, em casa, preparei uma taça de vinho e sentei-me na varanda. Pela primeira vez, olhei para o futuro com otimismo. Eles haviam tentado me derrubar, mas eu permaneci firme. E agora, estava pronta para recomeçar. Livre, forte com a certeza de que ninguém nunca mais usaria minha vida como um trampolim. Recomeçar. Essa palavra, que tantas vezes pareceu pesada e inalcançável, agora brilhava como uma promessa diante de mim. Nos dias que se seguiram aos confrontos com Fernando e Larissa, percebi que havia uma liberdade em aceitar o fim de algo que já estava quebrado há muito tempo. Era hora de reconstruir minha vida com um alicerce novo, sem as rachaduras deixadas pela traição e a ganância. Minha primeira decisão foi pedir o divórcio. Contratei um advogado renomado, alguém que sabia como lidar com casos complicados e que, assim como eu, não tolerava injustiças. Fernando não contestou. Quando recebeu os papéis, ele sequer tentou argumentar. Acho que ele sabia que qualquer esforço seria inútil. Ele perdeu tudo, o casamento, a reputação e, acima de tudo, a possibilidade de usar a herança que ele tanto cobiçava. Soube, através de amigos em comum, que ele voltou para o pequeno apartamento que dividia com um colega de faculdade antes de me conhecer. Sem minha estabilidade financeira para sustentá-lo, ele teve que aceitar um emprego medíocre em uma empresa que jamais corresponderia às suas ambições. Uma ironia perfeita para alguém tão obcecado por ascensão. Larissa, por outro lado, tentou reconstruir o pouco que restava de sua imagem. A humilhação pública por sua mentira sobre a herança se espalhou rápido, principalmente entre os círculos que ela frequentava. As marcas com as quais ela trabalhava deixaram de lado, e suas redes sociais viraram um campo minado de críticas. Vi que ela tentou publicar um vídeo se explicando, mas os comentários deixaram claro que ninguém estava convencido. Meu perdão não chegou. Pelo menos, não ainda. Ela precisava entender o peso das escolhas que fez e, mais importante, aprender que confiança é algo que se conquista, não se exige. Quanto aos meus pais, eles não foram poupados das consequências. Minha mãe, que sempre alimentou a rivalidade entre mim e Larissa, ficou em silêncio depois que tudo veio à tona. Ela me ligou uma ou duas vezes, pedindo para nos encontrarmos, mas eu não estava pronta.
Meu pai, como sempre, permaneceu neutro. Ele nunca foi de escolher lados, o que era, na verdade, um dos motivos pelos quais os problemas em nossa família cresceram tanto. Eu decidi dar tempo ao tempo. Talvez um dia as coisas entre nós se ajeitassem, mas agora eu precisava de espaço. E eu me concentrei em mim mesma. Peguei parte da herança para fazer algo que sempre quis, abrir meu próprio escritório de advocacia. A ideia já estava na minha mente há anos, mas eu nunca tive coragem de seguir em frente. Agora, com tudo o que aconteceu, percebi que era a oportunidade perfeita para me reerguer. Contratei uma equipe talentosa, encontrei um espaço no centro da cidade e transformei o escritório em algo que refletia minha essência, profissionalismo com um toque de humanidade. Minha especialidade? Casos de família. Depois de tudo que vivi, parecia o destino. Os meses passaram e a dor inicial foi sendo substituída por uma sensação de leveza. Pela primeira vez, eu não estava vivendo para agradar ninguém. Minha casa, meu trabalho, minha vida, tudo era meu, construído pelas minhas mãos. Não havia mais sombras me seguindo, apenas o brilho de um futuro promissor. Uma tarde, enquanto revisava alguns contratos no escritório, recebi um e-mail inesperado. Era de Larissa. Ela dizia estar arrependida, que queria reconstruir nossa relação e se tornar alguém melhor. Não respondi imediatamente. Talvez eu nunca respondesse. Não porque eu não fosse capaz de perdoar, mas porque sabia que precisava de mais do que palavras para confiar nela novamente. Quanto a Fernando, ele tentou um último movimento meses depois do divórcio. Apareceu na frente do meu escritório, implorando por uma chance de conversar. Eu atendi, não porque queria ouvi-lo, mas porque queria encerrar tudo de uma vez por todas. Bianca, eu sei que errei. Ele disse, com a voz trêmula. Eu era outra pessoa. Mas eu mudei, e só preciso de uma chance para mostrar isso. Fernando. Respondi, mantendo meu tom calmo. Você não precisa provar nada para mim. O que você precisa é provar para si mesmo que pode ser alguém melhor. Mas isso não vai acontecer aqui. Eu segui em frente e sugiro que você faça o mesmo. Ela baixou a cabeça, aceitando finalmente o que deveria ter aceitado meses atrás. E então foi embora, desaparecendo da minha vida para sempre. Agora, enquanto escrevo estas palavras, sentada na varanda da minha nova casa, sinto algo que não senti há muito tempo, paz. A vida não é perfeita, e ainda há feridas que precisam de tempo para cicatrizar. Mas, finalmente, sou livre. Livre para ser quem eu sou, sem as correntes de um casamento infeliz ou a sombra de uma rivalidade injusta. O futuro, ele é meu. E, pela primeira vez, posso dizer isso com orgulho e certeza. Este não é apenas o fim de uma história, é o começo de outra, muito maior. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!